A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Muitas pessoas na vida são prisioneiras do pensamento. Entenderam isso? Prisioneiras dos pensamentos. Estão no cativeiro das suas mentes. Chamamos o cativeiro da mente. Prisioneiros de pensamentos. Muitas pessoas que andam por aí doentes, ou estão no hospital hoje, ou passando por algum problema na vida, na verdade não estão na condição da qual elas falam, ou na condição que sentem. Elas são prisioneiras de pensamentos. A maioria das pessoas pobres são prisioneiras de pensamentos. Você é o reflexo do seu pensamento. Você é o caráter da sua mente. A vida que você vive hoje é uma manifestação das obras interiores da sua mente. E isto controla como as pessoas percebem você e como elas se relacionam com você regularmente. Isso controla o que acontece às pessoas quando chegam ao seu mundo. Pensamentos têm um campo de força. Eu queria que, talvez eu devesse dar a vocês uma boa definição de pensamentos, porque às vezes, sabe, usamos palavras comuns e presumimos que sabemos o que são. Posso falar isso? Eu quero que escrevam. Pensamentos são imagens da mente com um significado construtivo ou destrutivo. Pensamentos são imagens da mente com um significado construtivo ou destrutivo. Há pensamentos da mente, ou na verdade, há imagens da mente sem significado. Neste caso, você não está pensando. Só porque a sua mente pegou uma imagem não quer dizer que você está pensando. Mas pensamentos, quando você está pensando, você tem imagens da mente com significado construtivo ou destrutivo. Eu estou acabado. Ou eu estou acabado. Hã? Por que ele disse isso? Porque era isso que estava em sua mente. A boca fala do que o coração está cheio. E é por isso que Deus busca agir no seu coração. Ele busca agir dentro de você, porque ele sabe que o que sai de você é o que destrói você. Ou é o que te pega e te põe lá em cima. Não importa em que problema você se encontra, isso não importa. Não importa o que acontece a você ou com você, isso nunca importa. O que importa é
Que ferramentas você tem para lidar com a situação? E uma das ferramentas mais importantes são seus pensamentos. Seus pensamentos. Pensamentos de medo destroem. Pensamentos de impossibilidade destroem. Pensamentos de fraqueza destroem. Eu já ouvi pessoas dizerem, eu sei que eu não sou uma pessoa muito ousada, e elas dizem isso com ousadia. Entendem isso? Elas ousadamente declaram que não são muito ousadas. E têm ousadia para declarar. Eu não sou uma pessoa muito ousada. Eu sou muito esquentado, entende? Eu me conheço muito esquentado. Quando algo acontece, eu começo a ferver. Vem, isso é o caráter dos pensamentos dele. Ele chegou a um entendimento dele mesmo. Como ele é, como é a sua vida, ele opera andando para trás, na vida. Porque ele cria o seu futuro olhando para dentro dele, no caráter negativo da sua mente. E ele busca projetar isso em seu futuro. Eu não sou uma pessoa ousada, porque ele viu que não era ousado. Ele viu que era cheio de medo. Ele viu que sua vida era cheia de fracassos, sabe? Eu comecei muitos negócios e todos fracassam, então... Vem, ele não é mais ousado. Eu agora não gosto mais de fazer isso, porque eu não sei o que pode acontecer. Por quê? Porque tantas outras coisas aconteceram. Então ele olha para o passado da vida dele e vê todo o negativismo. E então ele projeta esses negativismos no seu futuro. E se pergunta por que ele está nessa jornada. Um cativeiro da mente. Você já pensou que alguém odeia você? Você olha para eles e diz, eu sei que eles não gostam de mim por isso, sabe? Quando chegamos a alguns lugares, sabe? Há muitas pessoas Ibo, e como eu não sou Ibo, porque eu não sou Yorubá, sabem? E todos sabem que os Yorubás são maus, então... Por que você pensa assim? José foi o primeiro-ministro no Egito. É preciso, ouçam. A sua vida não é do jeito que é porque você está no meio dos Hausas. Ele está se referindo às diferentes etnias africanas. Isso deveria ser uma vantagem. Sabe. Um estrangeiro é sempre um estrangeiro. Se você não está no seu país, não importa o que aconteça, bem, no final vai acabar sobrando para mim. Que tipo de vida é essa? Quando eu era jovem, eu perguntava às pessoas na escola, quando você diz que você é Ibo, Yorubá ou Edo, ou seja o que for, quando você diz isso, que parte do seu corpo ou da sua vida é... Que parte dele? Se você fosse dissecado, que parte do seu corpo teria todas as características de um Hausa? Eu dizia, você só diz que é Hausa porque o seu tataravô se mudou para uma certa área onde falavam essa língua e lá você cresceu. Se tivesse crescido em qualquer outro lugar, você diria que é de lá. Diziam, não, sou filho do solo. Filho da onde? Diziam, sou filho do solo. Eu dizia, por isso que você tem que nascer de novo. Porque quando você nasce de novo não é filho do solo, você é filho de Deus. Dizem, sabe, as minhas raízes são... Sabe, as pessoas, elas gostam de agir como se fossem culturais. Minhas raízes estão na África. Que Deus te arranque daí. Minhas raízes são... De onde tiraram essa linguagem? De outras pessoas que foram tão manipuladas quanto elas. Você está dizendo que não devemos ser culturais, é a nossa cultura. De onde você tirou ela? O meu O seu tataravô está esperando que você não vá pelo caminho que ele foi.
Você ainda está aí? Há uma vida muito maior lá fora. Vocês estão ouvindo? Há uma vida maior. Não viva no mesmo cativeiro que o seu tataravô viveu. As suas raízes devem estar em Cristo. Se qualquer homem está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Agora você olha para a sua vida e pensa bem... sabe, eu não sou uma pessoa muito extrovertida. Certo, certo, certo. Então o que vai fazer contra isso? É a pergunta. Sabe, eu não faço amigos facilmente, é o meu problema. Ok. Por quanto tempo vai pensar assim? O que vai fazer contra isso? Não é a hora de mudar? Sabe, quando eu estava crescendo, a forma como eu fui tratado vivendo com meu tio, ele me tratou tão mal e pôs medo dentro de mim. Ok, você está aqui agora, então o que você vai fazer? Como será o seu futuro? Por quanto tempo você vai testemunhar que colocaram medo em você? Por quanto tempo vai ficar no cativeiro da sua mente? O cativeiro do passado? Por quanto tempo vai ficar lá? Vocês estão aqui? Quanto tempo? Quanto tempo? Elias, o profeta, disse para os filhos de Israel: por quanto tempo vocês passearão entre duas opiniões? Em outras palavras, ele quis dizer se arrastar como um aleijado. Ele disse: por quanto tempo vocês vão titubear entre duas opiniões? Quanto tempo? Por quanto tempo vocês vão titubear nas suas vidas? Quando é que você finalmente vai se ver se encaminhando apenas para o alto e adiante? Eu já disse, essa é a minha vida. Para o alto e adiante somente. Eu não tenho dúvidas. Não, há pessoas que me conhecem há vários anos, eu não tenho dúvidas no coração, eu não posso ter dúvidas. Comigo não tem isso ou aquilo. Não! Eu continuo indo para cima. Eu sei que há pessoas lendo coisas que dizem, sabe, você ganha algumas e perde algumas. Às vezes embaixo, às vezes em cima. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus nos deu uma vida e disse, sigam-me. Ele disse, aquele que me segue não andará em trevas. Ele terá a luz da vida. Isso é progresso. Isso é sucesso. É prosperidade. Isso é vitória. Pastor Cris, por que você dá às pessoas falsas esperanças? Não é possível que a vida de todos seja um sucesso. Quem disse? Quem disse? A própria experiência deles disse isso. Por que o pastor Cris diz às pessoas que podem ter uma vida sem sofrimento? Eu não disse isso. Eu não disse que você não teria algumas coisas que sofreria. A única coisa que você deve sofrer é perseguição. É isso que a Bíblia diz e eu tenho bastante disso. Especialmente daqueles que dizem para mim que eu não digo às pessoas a verdade completa, que eu nunca conto a elas essa parte sofredora do cristianismo. E então eu digo, qual é a parte sofredora do cristianismo? Veja, tem que haver perseguição. Eles estão me perseguindo e dizem, tem que haver perseguição para o cristão. Então eu digo, eu não preciso mais dizer isso a eles porque todos podem ver. Aleluia! O que eu estou dizendo a vocês? Não se incomodem com o que acontece ao redor de vocês. Não importa quem gosta de você e quem não gosta de você. Vocês estão me ouvindo? Ouça, no trabalho, nos negócios, nunca se limite. Sabe, você chega lá e... esse homem está aqui hoje. Eu sei que não vai assinar meu papel. Ele não é um fator. Entenda que ele não é um fator. Se ele não assinar, não se preocupe. Oh, Deus, o que eu fiz? Não fique cativo nos seus pensamentos. Há pensamentos que vêm que são errados.
Há pensamentos que vêm que tentam intimidar você. Tenta fazer você se sentir menor do que é. Você tem que dizer não. O seu sucesso não é dependente de um negócio em particular. Se eles não derem isso a você, por que você se importaria? Ei, vamos lá. Se eles não derem aquilo a você, há outra coisa maior. Tenha pensamentos de esperança. Isso me leva à segunda parte da mensagem, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. 3 grandes fatores, 3 grandes princípios, 3 grandes leis espirituais que são necessárias para uma vida empolgante. Sabia que você pode ter uma jornada empolgante em Cristo, mesmo no calor do problema? Ele disse, quando você passar pelo fogo, você não será queimado. Ele disse isso. Então por que eu me incomodaria com o fogo? Ele disse, quando você passar pelo fogo, você não será queimado. Então eu sei que eu tenho que ir através do fogo. E eu não tenho que tentar, sabe esta parte da minha vida, eu sei que eu tenho que passar pelo fogo, eu estou passando pelo fogo. Ele não disse que você ia notar isso. Ele não disse isso. Ele disse, quando você passar pelo fogo, você não será queimado. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para o fogo. A Bíblia diz, nada foi queimado a não ser a corda com a qual foram amarrados. E nem havia cheiro de fogo nas suas roupas. Você ainda está aí? Então ele diz, quando passar pela água, ela não vai afogar você. Então isso está nos falando de problemas na vida e que quando passarmos por eles, nem vamos notá-los. Por quê? Porque você fica na plataforma da palavra de Deus. Fica na plataforma da palavra de Deus. Estes 3 princípios, ele disse, vamos, querem ver? Certo. Eu disse 1 Coríntios capítulo 13... e verso 13. Eu vou ler para vocês. E agora, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, a velha tradução da King James diz caridade ao invés de amor. Então é amor porque é traduzido da palavra grega agape, o amor de Deus, certo? Então ele diz, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. O maior destes é o amor. Ele diz que o amor é o maior, mas os 3 são os 3 grandes, com um sendo o maior dos 3. A fé, a esperança, o amor. Leiam para mim o versículo anterior, verso 12. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte. Não consegui entender. Vocês podem ir para o 11 e ler até o 12. Quando eu era uma criança, eu falava como uma criança, eu entendia como uma criança, eu pensava como uma criança. Bom, parem. Ele diz, quando eu era uma criança, eu falava como uma criança. Eu o quê? Entendia como uma criança. E finalmente eu o quê? Pensava como uma criança. Quando eu me tornei um homem, eu pus de lado as coisas de criança. É notável como o Espírito de Deus trouxe essa comunicação, porque ele disse, quando criança eu falava como criança, eu entendia como criança, eu pensava como criança. Não é de espantar que era uma criança, porque ele falava primeiro e entendia depois, antes de pensar. Viram isso? Como um homem, você pensa primeiro, entende depois, antes de falar. Entendem?
E ele expressou esse estilo de comunicação nessa epístola em particular. E então, ele chega ao verso 13 e ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. O que quer dizer que o primeiro princípio é amor. E então, até que você saiba que você é amado, você nunca fará sucesso na sua vida. Você tem que saber que você é amado. Se o marido não sabe que ele é amado por sua esposa, a família nunca vai funcionar bem. Se a esposa não sabe que ela é amada por seu marido, a família estará em frangalhos. O amor não é algo com o qual você mexe. O amor é algo que você crê e fala. Crianças precisam saber que são amadas. E pais têm que saber que são amados. Aprenda a falar a linguagem do amor. Eu sou um homem africano, eu não falo isso. Eu sou africano. Amamos, mas deixamos no coração. Não. O amor tem uma linguagem. O amor deve falar. Se o amor não fala, ele morre. Ou seja, ele se apaga. Não deixe se apagar, fale-o. Fale. Então, pessoas que não conseguem expressar o amor extravagante não podem crer no amor extravagante de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele derramou o amor sobre nós, amor extravagante. E que nós somos chamados seus filhos. Derramou o seu amor sobre nós. Você pode confiar no amor de Deus, você pode ter confiança no amor absoluto, infalível, imarcessível, incondicional de Deus. Será que Deus te ama pessoalmente? Será que Deus te ama? Você sabe que Deus te ama pessoalmente? Ele te encontra no meio de uma multidão. Esse é o pensamento. Sabe, pensamos, somos muitos e se somos muitos, nada acontecerá conosco. Oh, não, eu não me importo quantos somos. Não importa para mim quantos somos. Ah, algumas pessoas aqui são mais espirituais que eu. Quem sou eu? Não, não tem nada a ver com isso. Deus ama o pastor Chris. É assim que eu penso. Então eu sou confiante. É assim que eu penso. Deus me ama. E Ele me ama tanto que Ele não se importa com o que ninguém pensa. Ele me ama. Aleluia! Pense assim na sua vida. Seja ousado com isso, porque Jesus morreu por você. Esse é o seu valor. Ele deu a vida dele por você. Se você fosse o único na terra, ele ainda teria feito isso. Ele não fez isso porque eram muitos. Ele fez porque somos importantes. Individualmente importantes. Por isso que a salvação é pessoal. Traga isso para você mesmo. Deus me ama. Se Deus me ama, quer dizer que Deus me quer. Se Deus me quer, então Ele deve ter um plano para mim. Deus tem um plano para mim. E o mais empolgante é que a Bíblia diz que é uma honra de Deus, ou um privilégio dele, esconder algo. Esconder um segredo. É uma honra dos reis esquadrinhá-lo. Não a honra dos homens comuns, mas dos reis, vasculhar o assunto. Deus o encobre e então ele diz, certo, quem é a realeza? Encontre. E eu digo, Senhor, eu sou a realeza, eu posso encontrar. E ele diz, vá em frente, encontre. Senhor, encontrei. 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 Tu aperfeiçoarás o que concerne a mim. Vê isso?
Esse é o amor de Deus, ei, ele vai aperfeiçoar aquilo que concerne a mim. Ou seja, tudo o que concerne a mim, não importa onde no mundo, e não importa quem está falando de mim, quem está escrevendo sobre mim, quem está brigando comigo, em qualquer lugar do mundo, se concerne a mim, Deus vai aperfeiçoar a situação. Vê como eu penso? Agora, quando você não pensa assim, diz: eu não sei, disseram que iam me promover, mas tem um homem que não concorda, isso vai estragar tudo. Agora isso mudou sua vida. Toda vez que você vai trabalhar, eles iam me promover há 2 anos atrás. Foi aquele homem que disse não. Por que isso mudaria sua vida? O homem disse não e então não te promoveram? O que a Bíblia diz? A promoção não vem de norte, sul, leste, oeste. A promoção vem de Deus. Então se não veio, porque aquele homem disse não, você diz: bem, pai, eu te agradeço. Ele foi apenas um instrumento nas tuas mãos. Ainda está vindo, mas vai vir em grande estilo. Pegaram isso? Fé, esperança, amor. O maior é o amor. Confiança no amor de Deus. Confiança no amor de Deus. Amor. Deus me ama. Ele não quer este câncer no meu corpo. Deus me ama. Ele não quer essa dor no meu corpo. Deus me ama. Ele não me quer quebrado. Deus me ama. Ele não me quer infeliz. Deus me ama. Torne-se confiante sobre isso. Vai mudar sua forma de viver. Torne-se confiante disso. Vai mudar a percepção do seu futuro. Deus. Sabe do que eu estou falando? Se você soubesse que o presidente da República, a República Federal, gosta de você, o que você faria? E quer dizer, se você soubesse que ele gosta de você especialmente, e alguém dissesse a você que ele tem falado de você, e ele é um homem, que precisa de oração pela sua própria vida, sabe? Os presidentes de todas as nações do mundo precisam de oração. A Bíblia diz que devemos orar por eles porque precisam de oração. Mas Deus não precisa de oração. Ele não precisa de oração, não precisa de ajuda. Ele é grande demais. E Ele é aquele que te ama. Fé, esperança e amor. Falamos sobre o amor, certo? E quanto à esperança? Esperanças são baseadas em pensamentos. O que são esperanças? Esperanças são pensamentos de expectativa de um fim desejado. Esperanças são pensamentos de expectativa de um fim desejado. Agora, por que eu disse isso a vocês? Porque, veem, ele disse: estes 3 permanecem, a fé, a esperança e o amor. Estes 3 são princípios poderosos para se viver. Eu tenho que confiar no amor de Deus. Eu tenho que confiar que Deus me ama e que Ele me quer. Se Ele me ama, Ele deve me querer. Se Ele me quer, Ele deve ter um plano para mim. E então, eu estou vindo para esse mundo cumprindo o plano de Deus para a minha vida. Grande confiança, eu não estou vivendo por nada. Vem, se você não sabe por que está vivo, você vai ficar duvidando, tateando no escuro, não sabendo para que lado ir. Você faz isso e faz aquilo. Você entra nesse negócio e sai dele. Você faz isso e aquilo, fica mudando tudo. O que quer que digam que está funcionando é para onde você vai. Vêem isso? Não deixe sua vida ser levada pelas circunstâncias da estação. A esperança é baseada em pensamentos. Então, como eu posso ter expectativas? Só quando meus pensamentos têm expectativas. Então a esperança depende de sobre o que eu penso. O que eu penso sobre mim mesmo, o que eu penso sobre Deus, o que eu penso sobre o meu ambiente. Eu vou desistir e dizer que nada funciona? Eu estou acabado, nada funciona? É assim que eu vou pensar? Eu vou pensar: todos ao meu redor são ladrões. Nenhum lugar é seguro.
É assim que você vai pensar? Vamos supor que todos ao seu redor, fossem ladrões. Ok? Você está entre ladrões, então, ou você será um ladrão, ou você vai perder para os ladrões. Ou você decide. Deixa eu te dizer algo. Há anos atrás, eu era estudante. Eles tinham esses caras que eram durões. Andavam em grupos. Eram durões. E sabem, eu pregava na fraternidade. E pregava forte. E dizia várias coisas. E eu sabia que eles iam ouvir o que eu dizia. E que eles pensariam, vamos pegá-lo. Sabe, os pensamentos vinham a eles. Vamos pegar esse cara. Então, eu orava a Deus, eu falei com ousadia naquele lugar. E sabe, esses caras eram maus. Então o que eu vou fazer? Então Deus me disse para ser ousado e para desafiá-los. Então, eu comecei a conhecer alguns e eu ia direto a eles e falava com eles sobre Jesus. Quando eu fiz isso, eles mudaram. Eles perceberam que eram apenas homens, apenas humanos. E então, o evangelho se tornou tão forte, meus irmãos ficaram tão empoderados e tão corajosos, e começamos a ganhá-los. Ganhamos a maioria deles e o trouxemos para a fraternidade. Você entende? É assim que é. Nunca tenha medo. Há mais dentro de você do que o mundo jamais saberá. Amém? Certo, então eu vou pensar. Mude seus pensamentos, porque sua vida, o que você é hoje, é a expressão dos seus pensamentos todos esses anos. Ponto final. Você se parece com a sua mente. Agora, eu não sei quantos gostam disso. Agora, se você descobrir, e isso é verdade de qualquer jeito, que a sua face é a expressão do caráter dos seus pensamentos, como você se sentiria? E não só isso, a sua vida, a forma como você é o caráter da sua mente. Além disso, as circunstâncias da sua vida são a expressão da sua mente. Porque algumas pessoas sempre sofrem acidentes. Pela sua confissão, elas abriram suas vidas para operações demoníacas e não sabem disso. Elas têm medo porque sofreram um acidente uma vez. Dizem, qual foi a causa do primeiro? Não fui eu a causa. Eu não fui a causa, ok. Agora, como eu posso ser a causa do segundo, do terceiro e do quarto? Em um ano, só você, 5 experiências de quase morte. E não sabemos como, estamos apenas no meio do ano. Quantos mais você vai ter? E continuar testemunhando, sabe o que aconteceu, irmãos e irmãs? Eu estava vindo assim, e algo estava vindo assim, e então quase acabou comigo assim. Foi Deus que salvou minha vida. Quando é que seu testemunho vai para além deste nível? E diz, eu estava indo assim, atiraram uma bala em minha direção e eu fui assim. Quando é que a sua vida vai parar de ser constantemente ameaçada? A maioria de vocês tem estado no lugar errado. Toda vez que você está chegando aqui, o problema começa a acontecer. Não! E você chega num ponto na sua vida que diz, Vê, chega um ponto em que você aprende, eu já disse, ao acreditar e à fé. No acreditar, dizemos, não importa o que aconteça. Na fé, dizemos, no meu caminho não há morte. Vem. Acreditamos. Dizemos, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que meu Redentor vive, para todos sempre, amém.
Então você está buscando no seu coração, meu Redentor vive. Não importa o que aconteça. Na fé, você diz, em o nome de Jesus Cristo, espíritos ministradores. O que são espíritos ministradores? Anjos. Vão adiante. Ouçam, ouçam. Você não quer viver uma vida de constantemente implorando para Deus? Ele já fez tudo para você. Fé, esperança, amor. Falamos de amor, esperança, agora fé. Fé. Venha para a fé. Vocês me ouviram? Venha para a fé. Sabemos que o pai da fé é Abraão. Abraão demonstrou acreditar e ele demonstrou fé. Eu quero ler para vocês uma parte do testemunho de Abraão na fé. E eu quero que vocês vejam. Prontos? Ok. Bem rápido para o livro de Romanos, capítulo número 4. Eu li isso há anos atrás. E quando eu li, eu tive uma celebração de vitória, porque foi a primeira vez que eu entendi isso. Foi lá em 1985. Eu estava meditando na palavra, no meu quarto. Eu já tinha lido várias vezes antes, mas pela primeira vez fez sentido para mim. Eu comecei a correr no meu quarto. Correr, correr e gritar. Ouçam isso. Ele diz, a partir do 15, Romanos capítulo 4, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Desta forma, verso 16, desta forma provém de fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente para aqueles que são da lei, mas também para aquele que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. É o que eu queria que vissem. Ele fala da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Amém? Agora, ele traz à luz. Verso 17, como está escrito: eu fiz de ti um pai. Deus está falando com Abraão. Eu fiz de ti um pai de muitas nações, perante aquele no qual creu. Sendo, notem isso, Deus disse, eu gosto disso. Quando você começa no livro de Gênesis, entende ainda melhor. Deus disse a Abraão, por pai de muitas nações eu te constituí. Ele não disse eu te constituirei pai de muitas nações. Ele disse eu te constituí pai de muitas nações. O tempo passado da palavra de Deus. Certo? Ok. Então ele diz, sendo Deus, ele fala do caráter de Deus aqui. Ele diz, Deus, aquele que vivifica os mortos. Ou seja, Deus faz os mortos viverem. Ele vivifica os mortos. Esta é a melhor explicação da operação da fé. Veja isso. Ele diz, Deus dá vida aos mortos. Em outras palavras, nada jamais é tarde demais para Deus. Ele nos fala do Deus de Abraão, como Abraão percebeu Deus. Ele diz perante aquele no qual creu, sendo Deus, aquele que vivifica os mortos. Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. E é a mesma coisa com Paulo. Ele diz, eu não confiarei em nós mesmos, mas no Deus que levanta os mortos. Pense nisso. Então, quando você vai a ele, você entende que nada jamais é tarde demais para ele. Nunca pode ser ruim demais que ele não saiba o que fazer. Então, número 1, ele vivifica os mortos. Ele pode dar vida aos mortos. Seu cabelo parou de crescer, ele pode dar vida aos mortos. Vocês estão me ouvindo? Algo está acontecendo no seu corpo, ele pode dar vida aos mortos. Ele vivifica os mortos. Ele é grande assim. Ok, veja a próxima coisa. E esta, rapaz,
Ei, ai, 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 ai! Oh! Entenda isso! Este é o princípio da fé. É diferente de acreditar. Vejam isso, eu quero que leiam para mim. Depois da palavra, mortos, vão. E chama as coisas que não são como se já fossem. Digam comigo, isso é fé. Essa é a fé de Deus. Vê isso? Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele disse a Abraão quando ele não tinha filhos, por pai de muitas nações eu te constituí. Ele mudou o nome dele, foi quando disse a ele disse, você tem sido chamado Abrão, pai exaltado, ou pai presumido. Ele disse, o seu nome não será mais Abrão, mas Abraão. Abraão quer dizer pai de muitos. Ele diz, eu mudei teu nome para Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. Agora veja, o homem não podia cumprir o plano de Deus para sua vida, porque todo dia chamavam ele de pai presumido. Suposto pai! Eles não diziam assim, mas era isso que significava seu nome. Não faziam uma sentença com isso, mas era o significado do nome. O que seu nome quer dizer? Mas vem, a verdade é que essas coisas não estão presentes na nossa consciência, então não entendemos o poder das confissões de fé. Não entendemos como essas coisas nos afetam. O que ouvimos todo dia, o que dizemos todo dia, o que é dito a nós todo dia. Não entendemos como essas coisas nos afetam e criam um envelope dentro do qual operamos. Quando você chega à arena da fé, e é isso que eu quero explicar para vocês, quando você chega à arena da fé, Deus começa, glória a Deus, por isso que ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é assim? Porque apenas a lei da fé pode conectar você com as realidades de Deus. Apenas a lei da fé. Apenas a lei da fé. Do contrário, você verá as promessas de Deus, mas quando olhar para a sua vida não será assim. E você se pergunta, eu estou orando e orando e orando? Mas a lei da fé, a lei da fé, a lei da fé fará a diferença. Ouça, o cristianismo é uma vida a ser vivida. Estão ouvindo? Não deixe que as coisas aconteçam por elas mesmas. Não deixe as coisas acontecerem por si mesmas. No reino do Espírito a vida é diferente. Isso não vai mudar com o tempo. Sabe há quanto tempo eu tenho estado sentado aqui nessa cadeira de igreja? As coisas não mudarão com o tempo. Dizem, dê um tempo, as coisas vão mudar. Não. Não vão mudar com o tempo. Podem piorar com o tempo. Se você deixar o jardim sem cultivá-lo, o que acontece? Ervas daninhas. Ervas daninhas. Ele não permanece vazio. Coisas vão crescer por si mesmas. E as coisas que crescem por si mesmas normalmente são coisas que não queremos. Então sua vida pode estar cheia de ervas daninhas. A sua saúde agora tem ervas daninhas. Suas finanças têm ervas daninhas. Tudo, ervas daninhas por todo lugar. Não deixe que elas cresçam. Decida o ritmo. Saia do acreditar para a fé. Se você sair do acreditar para a fé, não perderá o acreditar. Você apenas aprende a aprimorar a sua crença com a fé. Você crê em Deus o tempo todo e controla as coisas para o agora. É assim que sua vida se torna. A vida vitoriosa é trazida pela fé. É vivida pela fé. A fé é a sua habilidade de ver e fazer ser agora, real agora. Por isso que ele diz que a fé é a substância das coisas que se espera. Hebreus 11:1. A fé é a substância das coisas que se espera. A evidência das coisas não vistas. É chamar de real aquilo pelo que espero. A esperança vê imagens de um fim esperado e desejado. Mas eu vejo a imagem à distância, ainda não veio. A fé traz essas imagens para a realidade de hoje, para eu poder operar nesta realidade agora, embora eu as tenha visto à distância.
A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.